Então nós vamos encerrar hoje a série Perguntas que Jesus fez. Espero que tenha sido uma série interessante, uma série relevante para a sua vida. Espero que ela tenha confrontado bastante coisas, porque é para isso que a mensagem de Jesus serve, para nos confrontar. E hoje nós vamos conversar sobre a pergunta que ele fez: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sobre o que se trata isso? É natural e comum a gente viver a partir das nossas convicções, na verdade. A gente acredita em algumas coisas desde criança e a gente parte atrás dela. Por exemplo, você acreditou, talvez, que fazer faculdade seria importante para você. Então você foi atrás, alguém incutiu na sua cabeça que seria importante fazer faculdade, você foi fazer faculdade. Algumas pessoas foram incutidas desde pequeno, assim, trabalhar é mais importante, você precisa ajudar em casa. E aí você não deu tanta atenção aos estudos e você foi trabalhar e começou a trabalhar desde cedo para ajudar em casa e formou sua família nesse sentido. Isso são convicções que são colocadas para a gente, são caminhos diferentes que pessoas diferentes tomam. E nesse caminho da gente acreditar naquilo que foi colocado para a gente, de seguir a vida, nós buscamos a autoafirmação. Você busca ser alguém no mundo, não é verdade? Você hoje, às vezes a gente se identifica pelo que a gente faz. Não, eu sou engenheiro, não, eu sou músico, eu sou advogado, eu sou pastor, né, eu sou empresário, sou contador. Então você se identifica, o mundo, a vida nossa, na nossa sociedade, vai buscando te identificar a partir daquilo que você faz. E às vezes é muito interessante, por quê? Acontece isso muito com a Rosana. A Rosana é enfermeira, só que ela cuida de uma área da enfermagem que não é clínico geral, como dizer assim. Então a gente, quando se machuca, tem que dar ponto, fazer alguma coisa, fala com a Rosana. Está sentindo uma dor? Fala com a Rosana. Mas a Rosana não tem nada a ver com isso, ela cuida de rim. O lado dela é hemodiálise, é um negócio específico. Mas a gente acha, porque ela é da área da saúde, então vai em tudo. E assim funciona. A gente acaba tendo uma autoafirmação a partir daquilo que a gente acaba fazendo. E a gente busca um lugar no espaço, a gente busca, quer uma formação. Quando a gente cheguei no topo da minha formação, é isso que eu quero fazer. Então a gente busca se estabelecer naquele sentido. Você é alguma coisa. Então você quer comunicar para as pessoas de alguma forma que você chegou a um ponto, você é alguém. Então isso se chama autoafirmação. A partir dessa autoafirmação, a gente começa a buscar os nossos sonhos e consolidar a nossa identidade. Então você vai atrás de um monte de coisa. Quero ser mãe, quero ser pai, quero ter família, quero ter uma casa própria, quero viajar, quero conhecer, quero... Então, a gente acaba criando esses mecanismos para a gente se afirmar e a gente busca isso. Eu quero isso. Então, são sonhos que a gente busca ter. E nessa pegada desses sonhos, a gente consolida nossa identidade. Quem você é? Quem você é? E aí toda essa história, onde você foi, para onde você viajou, se foi para fora do Brasil, se não foi, se viajou ao Estado brasileiro, se nunca saiu de São Paulo, isso compõe quem você é. Isso compõe a sua identidade. Normal, processo da vida. O grande problema é quando, a certa altura da vida, a gente percebe que nós, nessa busca, tomamos o caminho errado. Você se encontra lá, para os adolescentes, você chega nos 18 anos, ele fala assim, cara, escolhi a faculdade errada. Uau! Para o adulto, chega lá nos 30, 35 anos, e fala assim, não aguento mais trabalhar nisso. Você descobre que alguma coisa foi errada, que alguma coisa não deu certo, foi fora do plano. E aí? O que se faz? Jesus alertou seus discípulos quanto a essa frustração, quanto a esse problema, de você seguir perseguindo um alvo, seguir perseguindo um ideal, um objetivo, e você chegar num momento da tua vida e perceber, putz, deu zica, deu tudo errado. E ele adverte isso de uma maneira muito interessante. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 28. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 28. Repetindo mais uma vez, Mateus capítulo 16, do 21 ao 28. E aí a gente vai por partes, como dizia Jack, que é melhor, né? E aí a gente vai pegando em partes para entender o texto.
Eu quero muito que você reflita sobre o conteúdo dessa mensagem e eu espero que ela fale profundamente ao teu coração. Que as palavras de Deus se confundam com as minhas e que você escute as dele e não as minhas nessa manhã. O texto começa dizendo assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Esse texto ele é pontual, ele é paradigmático em Mateus, porque inicia um novo processo na vida de Jesus. Se você perceber, foi a partir desse momento que Jesus começou a falar firmemente para aqueles caras que ele iria morrer. Até então, Jesus tinha citado morte, tinha citado que ia ressurgir, mas a partir deste momento, tudo o que acontece dali para frente, ele está preparando os seus discípulos para a sua ausência. Porque os discípulos estavam começando a construir a vida deles pautada na perenidade de Jesus. O cara multiplica pão e peixe. O cara cura aleijado. O cara faz cego enxergar. Eu já ia falar que faz cego andar. Né? Faz cego, eu tenho que ficar prestando atenção nesse negócio. Faz cego enxergar. O cara anda sobre a água. Mano, ele é o Messias, é o cara, ele vai dominar e nós vamos ser libertos do Império Romano, que nos escraviza. Fechou. Eles estavam construindo a sua vida em torno do ideal da presença física de Jesus o tempo todo com ele. Só que Jesus sabia que o tempo que ele ficaria aqui era limitado. Então ele começa a partir daqui a dizer, a mostrar para eles que ele iria passar por um processo de muita dor e sofrimento. Que era para isso que ele foi chamado, para a dor e para o sofrimento, para passar momentos de angústia. O caminho de Jesus era Jerusalém. Ele iria para Jerusalém e estava focado em um ponto em Jerusalém, no Monte da Caveira, aonde teria uma cruz e ele seria morto ali. Jesus sabia, só que os discípulos não. E aí ele começa então a ensinar para essas pessoas. Essa nova etapa do ministério de Jesus chama-se preparação para a morte. E estima-se que esse evento aconteceu 6 meses antes da crucificação. Então, era assim, já tinham passado 2 anos e meio de convivência diária com o mestre. Percebe? Como é que a vida deles estava estruturada, como é que os pensamentos deles estavam arraigados, estava todo mundo ali entendendo que Jesus era o cara. Pedro já tinha falado aqui, já tinha falado um pouco antes, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu é o Messias, cara. Estava tudo sendo estruturado, e Jesus percebe e, não é bem por aí não, calma que eu vou explicar para vocês. Jesus sabia que após a sua morte, esses caras seriam responsáveis por levar a mensagem dele ao mundo todo. Esses caras seriam responsáveis por passar a mensagem em Israel, Samaria, na Judéia, atingir na Europa, da Europa atingir os Estados Unidos, dos Estados Unidos sai alguns missionários e atinge um país recém-descoberto chamado Brasil. No Brasil essa mensagem passa de um para o outro até chegar a uma cidade do interior chamada Valinhos, até chegar a você, estando aqui sentado na minha frente ou me vendo online. Jesus sabia que a responsabilidade deles era levar essa mensagem para o mundo todo. Então Jesus tinha que prepará-los. Eles precisavam estar preparados para perda, por perder. Você não está preparado para perda. Você foi ensinado a ganhar sempre, não é verdade? Ganhar é sempre mais importante. Só que na vida prática, nem sempre quando você ganha, realmente você ganha. Muitas vezes quando você ganha, na verdade você perdeu. Quando? Quando você ganhou a discussão, mas perdeu o seu irmão. Você perdeu alguém na sua família. Você ganhou, mas na verdade você perdeu. Na vida, há momentos em que você, quando perde, na verdade você ganha. Você perde a razão, você perde o direito, mas ganhou a convivência, ganhou a pessoa, ganhou a harmonia, ganhou. Você ganhou. Para todo mundo você perdeu, mas na verdade você ganhou. Há outros momentos em que você nem perde nem ganha, momentos que você empata. Há momentos que sai no 0 a 0. Ninguém cresce, ninguém desenvolve, ninguém amadurece,
a gente planta nossos pés e pronto. Esses momentos, a gente precisa ter jogo de cintura. Então, é um momento, nem sempre quando você ganha, você realmente ganha, às vezes você perde, nem sempre quando você perde, às vezes você ganha, e às vezes quando você perde ou ganha, na verdade você empata. Sabe onde eu vi isso? Hã? Sabe onde eu vi isso? Um filme chamado Homens Brancos Não Sabem Enterrar. E é um diálogo entre um cara que ele achava, é com Wesley Snipes e o Woody Harrelson, e ele achava que por ser branco, ele jogava entre os negros na rua, e ele sempre azarado, ele sempre botava as coisas para perder, ele sempre apostava dinheiro do aluguel, ele sempre perdia. E ele conversando dentro do ônibus, depois de ele ter apostado, que eles ganharam um torneio, e aí os dois foram apostar. Porque o Wesley Snipes, que é negro, falou assim, homens brancos não sabem enterrar. Ele falou assim, o que é absurdo? Eles apostaram, ele teve 3 tentativas e ele não conseguiu enterrar. E ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha ganho no torneio. E aí, no fundo do ônibus, eles discutem isso. Às vezes, quando você ganha, na verdade você perde. Às vezes, quando você perde, na verdade você ganha. E às vezes, quando você ganha ou perde, na verdade você empatou. E isso é muito profundo para nossas vidas. Porque você não está preparado para a perda. Você não foi criado para ser humilde. Você não foi criado para pedir desculpa sempre. Você foi criado para se impor. Você foi criado para mostrar o teu valor. Você foi criado para, dependendo da conjuntura social que você foi criado, dependendo da conjuntura social que você viveu, você teve que mostrar para as pessoas que você tinha valor. Então você passa a infância inteira mostrando para as pessoas que você tem valor, sempre com o olhar dos outros, duvidando de você. Você foi criado para ser bélico. Você foi criado para ser guerreiro. Você não foi criado para perder. E aí você olha para a vida de Jesus, que também... E ele fala, eu estou pronto para perder. Fala, como assim? Eu estou pronto para perder, meu caminho é para perda. E o negócio é profundo. Porque é isso que ele está querendo incutir na cabeça dos caras. Vamos continuar mais um pedaço do texto. Então Pedro, quando ouve Jesus falando isso, Pedro não foi criado para perder. Pedro era um cara que ele era pescador. Ele provavelmente nas escolas, porque se ele era pescador, naquela cultura, toda criança era preparada para ser um rabino. Então ela ia para a escola, a primeira escola aprendia a Torá, aí os melhores passavam para a segunda escola, que aprendiam todo o Primeiro Testamento, aí os melhores passavam para a terceira escola, na terceira os melhores dos melhores passavam, depois eles encontravam um rabino para seguir, e se desse tudo certo, eles se tornavam rabino. Ser o rabino era o topo daquela cultura. E se você em algum momento falhou nesse processo da escola, você tinha que voltar para casa para aprender a profissão do seu pai, da família. Então Pedro era pescador, porque a família de Pedro era pescadores, e eles não conseguiram, eles fracassaram na sociedade, eles fracassaram e voltou a aprender o métier da família. Então se Pedro é pescador, foi porque ele fracassou, ele não conseguiu ser aquilo que a família desejava, que a sociedade desejava. Ele não conseguiu ser um rabino. Pedro também era uma pessoa dessa que não aprendeu a perder, ele teve que aprender a ser bélico, ele teve que aprender a lutar contra tudo e contra todos, afinal ele era pescador. Tem dia que o mar não está para peixe, ele tem que aprender. E ele chega, quando vê Jesus com esse discurso de perda, ele chama e faz o seguinte, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isto nunca acontecerá, aleluia. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. O homem tinha acabado de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, Pedrão, tu é o cara, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. E sob esta pedra, Pedro, pedra, essa confissão, eu vou construir a minha igreja. E agora ele fala para o mesmo Pedro, tu é uma pedra sim, mas de tropeço, miserável. A pedra que era alinhada com os propósitos de Deus, hoje, agora, nesse episódio, é uma pedra de tropeço. E ele fala,
É uma pedra de tropeço para quem? Para mim. Tu é uma pedra de tropeço para mim, Pedro. Você imagina? Você imagina onde... Você imagina a audácia de Pedro, né? Chegar e falar, Jesus, vem cá. Deixa eu te dar uma ideia. Trocar uma ideia contigo. Vem cá. Fala assim, fala essas coisas não, fica bem não. Desanima o povo, viu? Não faz isso não. Isso não vai acontecer não, porque nós estamos firmeza aqui, estamos juntos, estamos fechados, não vai acontecer nada disso não. Você para com essas ideias loucas aí, se liga. É tipo isso, tá entendendo? Ainda chega e fala, tá ligado? Entendeu? Ele chega e tem esse tipo de papo com Jesus. E Jesus responde a mesma moeda. A gente acha que Jesus é aquele cabelos longos, olhos azuis, sereno, super sereno, e que responderia a Pedro assim, não, Pedro, tu tens sido uma pedra. Não, mano, ele chega na dura com o cara e fala, Pedrão, se liga, rapaz, sai para trás de mim, Satanás, está sendo pedra de tropeço da minha vida, rapaz. É importante a gente perceber essas nuances do texto para a gente entender a personalidade de Jesus. Pedro vem repreender Jesus, Jesus vai com ele também. Quem disse que relacionamento tem que ser só paz e amor? Só que é um confronto sério. É um confronto. Pedro estava com uma ideia, Jesus estava com outra, e botou, você volta para o seu lugar, rapaz. Sabe o que é engraçado? A amizade não se acabou. Acontece isso com um de nós aqui dentro. Pelo amor de Deus, se o pastor chama e dá uma chamada, não volto mais nessa igreja. Não quero mais saber, pastor sem educação, não volto mais lá, ué. Entendeu como é que é diferente o negócio? Vou dar bronca mesmo, falo mesmo. E se você quiser sair da igreja, você se acerta com Jesus, porque foi Deus que te trouxe para cá. Se eu tiver que dar bronca, eu dou mesmo. Mas então, o pensamento de reprovação de Pedro era conflitante com o pensamento de doação de Jesus. Pedro queria preservação da vida. Jesus estava entendendo o quê? Cara, é para ser doado. Eu tenho que me doar. A vida é para ser gasta, é para ser doada. Você está querendo preservar. Era conflitante, batia de frente. E é um instinto natural de preservação que nós temos. Não é verdade? Se você, por exemplo, tem um fogo. Você vai meter a mão do nada no negócio? Não, você vai ver se está quente. Vai dar aquela lamber o dedo para ver se... Por quê? Porque é um instinto natural de preservação. Mas você já teve aquela poderosa experiência de pegar alguma coisa que você achava que estava frio e estava quente. Já teve essa poderosa experiência? Já teve a experiência de você esticar tipo o braço assim, não ver que tinha uma parede logo ali e você... Porque quando você não tem instinto de preservação, você vai, né? Você vai. A dor é intensa. Dor é intensa. Mas o instinto de preservação, ele é bom, é saudável, impede você de sair atravessando todas as ruas sem olhar para o semáforo. Isso é muito legal, graças a Deus você está vivo. Mas quando você traz esse instinto de preservação para direcionar somente a sua vida, você entra em conflito com o que Jesus está dizendo. Porque esse instinto de preservação eu vou preservar a mim, eu vou preservar a minha família. Quanto mais dinheiro eu puder ganhar, quanto mais bens eu puder acumular, quanto mais coisas eu puder colocar aqui no meu cercadinho para eu me proteger. Quanto mais, melhor. Isso é instinto de preservação. Enquanto alguém do seu lado está precisando, enquanto alguém do seu lado está passando necessidade, não tem um teto para dormir, e você está só juntando. Mas, Rodrigo, peraí, a gente não tem que preservar, guardar dinheiro, fazer poupança, investimento, cuidar para a vida no futuro ser uma vida mais tranquila, aposentadoria? Lógico que tem. É lógico que tem, mas se o instinto de preservação for o seu Deus, a sua segurança, você está frito, porque toda a sua vida vai girar em torno disso. Agora, se Deus é seu Deus, Ele é a sua segurança. E como foi na multiplicação dos pães e dos peixes, 7 pães e alguns peixes alimentaram uma multidão e ainda sobrou sacola para cada um carregar. Então, os que tinham saíram com mais do que quando deram. Eles saíram com mais do que eles tinham quando começaram a ajudar. Essa é a dinâmica. Então, se você semeia, você colhe. Agora, não adianta você semear goiaba e tentar colher abacaxi. Não funciona. E tem um negócio muito estranho. Você, quando semeia
Goiaba. Você semeia goiaba ou semeia semente? A semente, não é? Então tem gente que acha assim, então se eu semear dinheiro, eu vou colher dinheiro. Por quê? O que você planta que você realmente colhe o que você plantou? Você planta a semente, não é verdade? E tem muitas ideias aí, não, quanto mais você semear, mais você vai receber. Não funciona desse jeito. Mas a gente vai trabalhar sobre dinheiro num outro momento. A gente vai fazer uma reflexão só sobre dinheiro. Então a gente não pode andar nesse instinto natural de autopreservação. Ok? Entendido? Beleza? Uma outra coisa que eu percebo nesse texto é que eu vejo um processo. Um processo onde Pedro, ele em algum momento, ele alinhou, ele entendeu quem era Jesus, ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, beleza, estava alinhado. Já no momento seguinte, ele estava totalmente desalinhado, totalmente perdido, sem saber no que pensar. Isso é um processo natural da caminhada. Às vezes você vai estar lá super em sintonia com Deus, outro dia você vai dar uma bola fora. Mas isso não, e Deus vai te corrigir, mas isso não quer dizer que a amizade de vocês acabou. Está entendendo? É um processo, a caminhada é um processo. Pedro tinha altos e baixos. Uma hora ele é influenciado pela autopreservação, na outra hora ele é influenciado a doar sua vida. Tanto que no final da vida ele entendeu muito bem isso, foi morrer para ser crucificado e disse, não sou digno de morrer como meu Senhor. E o crucificaram de cabeça para baixo. O processo se desenvolve. A fala de Pedro é um obstáculo à missão de Jesus, mas por outro lado, a convicção e senso de missão de Jesus não deixou ser influenciado pela facilidade. O que era mais fácil? Ir para a cruz ou sartar de banda da cruz? Se você tivesse que escolher do fundo do seu coraçãozinho honesto, você escolheria ir para a cruz ou pegar outro caminho? Jesus quis pegar outro caminho, porque ele sabia que o bagulho era louco. E ele fala assim, Senhor, se tu quiseres, afaste, se puderes, afaste de mim esse cálice, mas eu quero que faça a tua vontade. E a vontade de Deus foi que fosse a cruz. Nós temos essas escolhas o tempo todo. O tempo todo você está de frente desse tipo de escolhas. Por exemplo, você é influenciado pela saída mais fácil. Qual é a saída mais fácil? Dá o troco. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Todo mundo fica cego e banguelo. Mas a gente quer fazer isso. Bateu, levou. Esse é o caminho mais fácil. Tem conflito? Se afasta. Dá um tempo nos namoradinhos, né? Não, vamos dar um tempo. Não consegue lidar com conflito? Se afasta. Entre os amigos, não consegue lidar com conflito? Se afasta. Isso é o caminho mais fácil. Alguém te magoou, alguém está pegando... Ignora. Ignora. Dentro de casa, isso é uma peste. Isso é uma peste, uma peste. E eu faço isso em casa. Isso é um inferno na terra. Vou falar para você, porque eu também estou em processo de transformação como Pedro, aleluia. Porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. E às vezes a gente está bravo, a gente ignora, porque a gente não quer conversar, a gente não quer, a gente não, entendeu? E aí a gente acaba agindo dessa maneira. Esse é o caminho mais fácil. Odiar alguém que te machucou. Eu estava lendo um livro essa semana, eu falei assim, isso é surreal. Vou contar para vocês a história do cara. É um pastor na Índia. Ele estava fazendo um trabalho de plantação de igrejas. Essa história está no livro Formadores de Heróis, Hero Maker. É um livro muito legal, muito bacana. Eu tenho, se você quiser ler, depois eu posso te emprestar. E esse pastor, ele estava pastoreando e plantando uma igreja numa cidade na Índia muito difícil. E de repente, os caras sequestraram a esposa do cara. Amarraram ele na árvore e estupraram a esposa dele enquanto ele via. Você imagina a situação? Eu fico perguntando, cadê minha 9mm? Cadê meu 38, minha 12? Cadê? Só que esse cara foi, depois terminou, cuidou da esposa.
os dois caras foram lá nos caras, ele e ela, e disseram: nós perdoamos vocês. E disseram: por que perdoamos? Por causa de Jesus, disso. A partir disso, aqueles caras se converteram. Iniciou-se um projeto de plantação de igrejas de mais de 300.000 igrejas naquela região. Esse é o caminho mais fácil? Esse é o caminho da cruz. Não é verdade? É o caminho mais difícil. É um caminho que vou falar para você, é difícil demais. Eu não espero passar por uma situação dessa, mas quando eu li isso, eu falei: Jesus amado. Mas quando eu vejo a atitude desse casal, eu vejo Jesus. Você consegue ver Jesus? Eu vejo Jesus. E me dói o coração, porque eu falo: eu não conseguiria fazer isso aí, cara. Ainda bem que Deus só dá o peso que a gente pode carregar, né? Aleluia, glória a Deus. Então, saída mais fácil é odiar. Se preservar, evita o sofrimento. Agora, qual é o caminho mais difícil? A saída difícil é, ao invés de você dar o troco, você conciliar. Ao invés de você se afastar, você perdoar. Ao invés de você ignorar, você exercitar o amor. Ao invés de você odiar, você se conectar, você se abdicar. Esse é o caminho da cruz. Abdicar de si, se doar. Esse é o caminho da cruz, e eu acho que é isso que Jesus está ensinando para eles. E o texto continua. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Isso parece de irmão Steph, não? Fala sério. Olha o que ele está dizendo. Quem quiser salvar a sua vida, na verdade, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, na verdade, a encontrará. O que ele está dizendo aqui? 3 coisas importantes, 3 verbos: negar, tomar e seguir. Percebe que ele diz aos discípulos, não mais a Pedro? Ele dá bronca em Pedro, vira agora para todo mundo. Pode preparar aí que vai sobrar para todo mundo. E ele fala para todos eles. Porque talvez o pensamento que estava em Pedro podia estar permeando o pensamento deles também. E Jesus não está dando bronca, ele está cuidando deles. Ele está cuidando, lembra? Que ele começou a falar sobre a sua morte. Ele está cuidando, ele está orientando. E a primeira coisa que eu percebo é o negue-se a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? Vou falar um negócio aqui complicado, mas a palavra no original quer dizer abrir mão da sua personalidade. Comissão. Personalidade? A palavra no original quer dizer isso. Negar a si mesmo quer dizer abrir mão da sua personalidade. Então quer dizer que eu sou extrovertido, tem que ser introvertido? Não é nesse sentido. A sua personalidade, há várias teorias sobre a composição da personalidade humana. E das várias teorias, diz que a sua personalidade, ela não é uma coisa estática. Você é criança, então, já viu aqueles fleumático, sanguíneo, colérico e tal? Aquilo não é estático, aquilo é dinâmico. E à medida que o ambiente em que você está, aquilo pode mudar. Não que você mude da água para o vinho, você era totalmente introvertido, agora você é o palhaço da turma. Não necessariamente, mas você muda de acordo com o ambiente. Então, a sua personalidade, na sua identidade, ela vai mudando. O que significa, então, para a gente colocar na prática? O que significa esse abrir mão da nossa personalidade? Eu entendo que é abrir mão primeiro das nossas ambições. O que são as nossas ambições? Para onde você está indo? Quais são os seus sonhos? O que você espera para os próximos 10 anos? Quais são as verdades que norteiam o teu coração? É eu trocar isso pelas verdades de Jesus para caminhar com Jesus para onde Ele está indo. Percebe? Faz sentido? É eu trocar os meus planos, trocar os meus desejos, trocar a minha orientação que eu recebi desde pequeno, trocar o meu instinto de autopreservação, negar isso e assumir o que Ele tem para mim.
nesse sentido, é ir contra o instinto básico da facilidade e da preservação. É abrir mão disso, de querer se preservar o tempo todo, de juntar o maior número de riqueza, de se proteger, de ser egoísta e começar a pensar que existe um mundo, existe o reino de Deus que está se estabelecendo e você é parte dele. E o que você quer deixar depois que você morrer? Tem gente que fala, não vou deixar um centavo, vou gastar tudo. Vou beber, comer todo o meu dinheiro. Meus filhos, que se quiser, que trabalhem. Tem gente que já fala, não, eu tenho que guardar bens para os meus filhos, para dar uma vida melhor, para ter uma vida que eu não tive. E os dois caminhos podem dar tudo errado. Na Bíblia você tem gente que foi filhinho de papai, que recebeu tudo de bandeja e estragou tudo. E você tem gente que não recebeu nada de bandeja, que teve que lutar e acabou se perdendo no meio do caminho também. Não é garantia de dar certo. A garantia é se você confiar em Jesus. E se eu negar? O tomar é assumir o custo de ser discípulo de Jesus. É entender que você tem um rumo certo. E se o rumo de Jesus é Jerusalém, o teu rumo também vai ser Jerusalém. Sentido figurado, não que você vá para Jerusalém, pegar o avião para Jerusalém. Não é isso. É que se Jesus caminhou para a autodoação, porque ele sabia que essa vida aqui é transitória, isso tem que ser um valor que caminha junto com você, que você se gaste, se doe, não viva só centrado no seu próprio umbigo. Você tem um rumo certo, e o teu rumo é a eternidade. Quando você fechar os olhos para essa realidade, você vai abrir os olhos diante de Jesus, num novo céu, numa nova terra. É isso que nos move. Se a gente vive só correndo atrás do rabo aqui, porque achamos que só tem essa vida aqui, você se perde. Jesus sabia, ele nunca perdeu a eternidade de vista. Ele sabia que esse sofrimento ia acabar, que esse conflito ia acabar, que essas dores iriam acabar. Tem o lance daquela esposa, né, que morreu com o marido, aí chegaram lá, aí um encontra o outro e fala, meu bem, você por aqui? Nem vem, era só até a morte. Chega! Acabou! Era a morte, separou, acabou, é outra coisa agora. Deixa isso para lá. Então a gente tem um rumo certo. Que você não vai conseguir ser tudo para todo mundo. Você precisa entender, você não vai conseguir ser tudo para todo mundo. Você não vai conseguir atender todas as demandas. Então você tem que ficar bem tranquilo quando você disser não. Quando vier bater a tua porta uma demanda e você disser, eu não consigo. O Rafa está se acabando de rir. Eu não consigo, eu só não sei pelo quê, mas tudo bem. Quando você vier na sua frente e você disser assim, eu não dou conta dessa demanda. Tudo bem. Você não vê em nenhum momento Jesus chateado. Você não vê em nenhum momento Jesus falando assim, ai, como eu tenho um monte de coisa para fazer, ou estou na correria, ou dia cheio. Não. Jesus tem certos momentos em que ele entra para descansar, o pessoal fala, Jesus, tem uma multidão aqui te esperando para curar isso, aquilo. Aí ele fala assim, não, vamos para outro lugar. Vamos para outra aldeia. Mas Jesus é a multidão. Não, vamos para outra aldeia. Ele não fica com o coração partido. Ele vai. Porque ele sabia, ele tinha um rumo certo. Ele não tinha que ali resolver todos os problemas do mundo. Você também não vai estar ali para fazer todas as coisas, resolver todos os problemas do mundo, de todas as pessoas. Você vai fazer o que está no teu alcance, você vai expressar o reino de Deus, ponto. Não vai ter demanda, você tem rumo certo. Você tem que ter rumo certo. Isso é assumir o custo do discipulado. E também, então, primeiro, é entender que você tem um rumo certo. Segundo, que você não vai conseguir fazer tudo. E terceiro, que você vai fazer escolhas difíceis. Então, tomar a sua cruz e seguir, significa você fazer escolhas difíceis. Ler livro, por exemplo. Você quer se aprofundar, quer ter uma vida com Deus mais perene, você nunca mais vai largar a mão de ler livro. Nunca, não é na sua vida. Se você quiser ter um compromisso genuíno com Jesus de aprofundamento, você nunca mais vai largar de ler livro na sua vida. Se você quiser se aprofundar com Jesus, se você quiser ficar no raso, quiser ficar na nata, aí você pode. Aí você não precisa ler. Agora, se não, você vai ler.
Você vai fazer escolhas difíceis. Você vai escolher sair no horário, no seu trabalho, porque você tem compromissos em casa. Você vai estudar o tempo que é necessário, porque você tem compromisso na escola. Você vai fazer escolhas difíceis. Você não vai miguelar, quando seu corpo pede miguelar e você tem compromisso. Você não vai fazer isso, você vai fazer escolhas difíceis. Você vai honrar a Deus quando todo mundo diz que você é o otário, que você é bobo, que você não devia estar fazendo isso, você podia levar vantagem, você vai honrar a Deus, porque são escolhas difíceis. Você vai fazer o certo mesmo quando todo mundo diz que é errado, que não deveria fazer. Você vai fazer o certo. Porque o certo é certo mesmo que todo mundo diga o contrário. E o errado é errado mesmo que todo mundo diga o contrário. O errado é errado e o certo é certo. Estou cheio de filosofia hoje, percebeu? Cheio de ditado, para-choque de caminhão vai estar lotado. Então, são escolhas difíceis que você vai fazer. Eu lembro de um vídeo do um pastor chamado Rob Bell, que ele fala, você vai dizer não para algumas coisas porque você já disse sim para outras coisas. Você disse sim para a sua família, então você vai dizer não para o seu trabalho porque você já disse sim para a sua família. Você vai dizer não para os amigos porque você já disse sim para a sua esposa que precisa da sua atenção, dos seus filhos que precisam da sua atenção. Você vai dizer não para os amigos para ir no cinema, para ir no shopping, porque sua família precisa de ter tempo com você. Então você vai dizer não para algumas coisas, porque antes você disse sim. Ela nem está tocando, que eu estou tocando ela isso aqui. Você vai dizer não porque você já disse sim, você fez escolhas. Então, esse é o tomar. E o seguir? Seguir é ouvir, aprender e imitar. É estar disposto a desapontar a expectativa da multidão, a fim de ser fiel aos objetivos ditados por Deus. Todo mundo espera de você algumas coisas, mas se Deus não espera aquilo de você, você não precisa cumprir. Você não tem que sanar a expectativa da plateia, da multidão, que quer que você seja uma mãe assim, quer que você seja um pai assado, quer que você seja um irmão assim. Você tem que ser aquilo que Deus mandou você ser e ponto final. Isso é finito. Seguir também significa não deixar a vontade dos outros interferir nos seus rumos. Nós temos pessoas que convivem com a gente que são dominadores, que tentam controlar nosso comportamento, que as falas são sempre controladoras. Você tem que aprender a ler as pessoas, porque você não é servo de ninguém a não ser de Jesus. E por Jesus você serve as pessoas. Mas você não é capacho e não é servo de ninguém. Você tem que entender os discursos do diabo das pessoas que estão sempre querendo manipular, estão sempre querendo comandar. Um dos indicativos desse tipo de pessoa é quando você conta uma história, ela tem sempre uma história melhor sobre a história que você contou. Já percebeu? Você viajou. Ela viajou para mais longe. Você sofreu, você foi no hospital. Ela ficou 1 mês a mais que você. Ou ela conhece alguém que ficou mais tempo. O seu sofrimento, as suas alegrias nunca importam. Nunca importam. O que importa é... Tem gente assim, é ruim, né? É difícil conviver. É tão difícil conviver com gente assim como quem nunca admite que está errado. Insuportável viver com gente que não erra. É insuportável. Você quer, aprende. Aprende isso. Admitir que errou não é sinônimo de fraqueza. Não é. Principalmente vocês que têm filhos, quando você admite que você erra, você está ensinando para o teu filho a ele admitir que ele errou também. Agora, se ele vê o herói dele nunca sangra, ele vai fazer de tudo para não sangrar. Ou ele vai fazer de tudo para esconder o sangramento. Porque o herói dele nunca sangra. Agora, o meu herói sangra, ele sangrou tudo. Foi na cruz, morreu e ressuscitou. Então, eu não tenho medo de mostrar minha fraqueza, porque ele demonstrou toda a sua fraqueza. Ok? Caminhando para o final do texto, vem a perguntinha básica do dia. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Às vezes, o oposto do melhor, sabe, nem sempre é o pior. Às vezes, o oposto do melhor é o bom. Isso complica a nossa vida. É quando ficamos tão ocupados fazendo coisas boas que não sobra
energia para a gente fazer o que a gente deveria. Deixa eu te contar uma história. Tinha uma família passeando na praia. E tinha umas crianças, a família passeando na praia, e eles estavam vendo, estava cheio, aquele tipo de praia, cheio de conchas. Mas as conchas não eram inteiras, eram bem despedaçadas, e as crianças começaram a pegar essas conchas, começaram a pegar e encheram as mãos de conchas. Estavam todos felizes porque iam levar essas conchas para casa, e aquelas conchas bonitas, roxas, madrepelas brancas, laranjas, vários tipos. Quando de repente o pai olha para o meio do mar e vê ali, a mais ou menos uns 15 metros, na praia rasinha, uma estrela do mar desse tamanho, flutuando. Quando ele olha, fala, é uma estrela do mar. Ele olha e fala para as crianças ficam oriçadas, e o filhinho mais velho, que estava com as mãos cheias de concha, ele vai até lá, e ele vai perto, olha, ele fala, pai, é uma estrela do mar, é uma estrela do mar. Aí ele volta, então vai lá, pega a estrela, ela é sua, pode pegar, vai lá pegar. Aí o menino entra, vai mais perto, assim, aí ele olha para um lado, olha para o outro, desesperado, e volta atrás e olha para o pai, e o pai não entende, fala assim, vai lá, vai pegar, é sua, você pode ir lá. Aí o filho vai mais perto, chega pertinho da estrela, e ele volta mais angustiado, mais com o coração mais na mão, com aquela cara de desespero. E o pai pergunta, por que você não quer pegar? Por que você não vai lá pegar? O que está acontecendo? Ele fala, eu não posso, porque minhas mãos estão cheias de conchas. Você também é assim? Está com as mãos cheias de conchas. E não consegue pegar, não consegue abrir mão para pegar o melhor? Você também está desse jeito? Fazendo tantas coisas, que suas mãos estão lotadas de conchas quebradas. Ficar ocupado é uma droga que vicia. Vicia, gente. Parece que as pessoas valorizam mais a gente quando a gente é muito ocupado. Já perceberam isso? Que quem tem tempo livre não é valorizado. E a gente acaba construindo nossa identidade nisso. Eu tenho que estar ocupado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou fazendo alguma coisa. E nessa pegada você está juntando um monte de conchas quebradas nas mãos. É claro, querido, que há fases na vida que uma pessoa fica doente, alguém perde o emprego, em situações em que você vai ficar mais ocupado mesmo. É normal, mas não é constante. O meu desejo é que você largue suas conchas em busca de uma vida simples, disciplinada, focada, na qual você tenta alcançar aquilo que Deus reservou para você. Que você entenda que há só um caminho, uma só coisa, o caminho para Jerusalém. É o meu, o seu caminho dele. É o caminho que ele nos ensinou. É isso. Todos nós caminhamos para a cruz, para negar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo, imitá-lo. Esse é o nosso caminho. Finalizando, que vantagem Maria leva? O que eu ganho com isso, Rodrigo? Jesus termina com chave de ouro e fala, pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Você quer recompensa de homens? Ou você quer recompensa de Jesus? É uma escolha que você tem que fazer. E o texto continua. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Há diversas interpretações quanto a isso, mas a que mais vigora entre os estudiosos é que gastar a vida ou perder a vida por causa de Jesus não traz recompensa só na vida futura, mas traz nessa vida também.
Porque 6 dias depois dessa fala, sabe o que aconteceu? 6 dias depois, Jesus estava andando com seus discípulos e fala assim: eu vou subir ao monte. Pedro, Tiago, João, vem comigo. E eles sobem para o monte. E eles oram, estão orando. Quando de repente, Jesus é transformado. E ele aparece na sua glória. Moisés aparece de um lado. Elias aparece do outro. E uma voz do céu vem e diz: este é meu filho amado. Ouçam-no. 6 dias depois. Apenas 6 dias depois. Sabe o que isso quer dizer? Isso está no capítulo 17 de Mateus. Que esses 3 que foram convidados a subir do monte tiveram um vislumbre da divindade de Jesus. O que eu quero dizer com isso com você? Que o extraordinário de Deus acontece sim na vida cotidiana nossa. Aconteceu na deles. Jesus cumpriu a promessa. Antes vocês não vão ver a morte antes de me verem na minha glória. 6 dias depois. 6 dias depois. Jesus cumpriu a promessa. Eu quero dizer para você, se você ouvir a mensagem de hoje, ouvir a voz de Deus, e não endurecer o teu coração, e pautar a tua vida no ensino de Jesus, no que Ele está dizendo, querido, o extraordinário de Deus vai alcançar a tua história, vai alcançar a tua vida. Não sei como, não sei de que maneira, mas vai alcançar. Sabe por quê? Porque é a promessa de Jesus. Ele está dizendo. Ele vem para recompensar. Ele te recompensará. O extraordinário de Deus acontece na nossa vida. E eu termino a mensagem fazendo uma pergunta para você. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Está ganhando ou está perdendo? Como é que está a tua alma? Essa é a reflexão que eu deixo para você. Eu quero fazer uma oração e eu espero que durante o dia você reflita sobre isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, fazer um monte de coisa e no processo perder o que é mais importante? Perder a sua alma. Que o nosso Senhor Jesus ensine a você a abrir mão, largar as conchas quebradas e pegar aquilo que realmente importa. Feche seus olhinhos comigo, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa reflexão nessa manhã. Obrigado por vir ao encontro de algumas necessidades e anseios do nosso coração. E obrigado por cada um que o Senhor colocou aqui sentado. Obrigado do fundo do coração. O Senhor está construindo uma família estendida que está aprendendo a viver a vida contigo. E para cada um aqui houve uma reflexão. Para cada um que está vendo e ouvindo essa mensagem online, houve uma reflexão. E eu peço que Teu Espírito ajude a gente a aprofundar nessa reflexão. E a, quem sabe, mudar o nosso caminho, transformar o nosso caminho, fazer a gente ir para um outro caminho. De negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e Te seguir. Porque esse é o caminho mais seguro, Jesus. Obrigado por cuidar de nós através da Tua palavra. E que só fique no nosso coração aquilo que for do Senhor. Se algo foi falado aqui hoje veio apenas de mim, Deus, que não tenha abrigo no nosso coração, mas que a Tua palavra seja fértil e que provoque mudanças em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero me despedir do pessoal que está online. Deus abençoe você. E aqui a gente vai encerrar o nosso encontro com a bênção. Eu queria que você estendesse suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, você traga suas mãos ao coração, internalizando aquilo que Deus falou com você nessa manhã, que ao meu ver parece que foi bastante coisa. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que caminhou para a cruz, esteja com você. Que o amor de Deus, o Pai, que desprendeu-se do seu próprio Filho para nos salvar, te acompanhe. E que a consolação do Espírito Santo te ajude a abrir mão do que você deve abrir. Em nome de Jesus. Amém. Querido,
Se você quiser, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe.